Boa noite a todos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos, ainda que virtualmente, em nome de Jesus. E hoje o tema da nossa conversa é o Evangelho no Lar. Gostaria que vocês pensassem nesse momento como que anda o seu lar. Você tem harmonia? O seu lar é um local de refazimento, de aconchego, de bem-estar? Ou o seu lar é um lugar que te deixa inquieto, inseguro? Ainda mais hoje em dia com a pandemia, onde estamos convivendo dentro de casa muito mais do que antes, Seja por conta do isolamento social, seja por conta das necessidades impostas, muitos trabalhando em casa também, não é verdade? É importante que nós tenhamos um ambiente de tranquilidade, como uma ferramenta para nos ajudar a passar diante de tudo que nós estamos passando. Nossa casa de oração se encontra impossibilitada de estar aberta ao público nesse momento. Nós sabemos que o centro é um local de refúgio e de refazimento para muitos. E enquanto não podemos estar lá, uma das ferramentas que nós podemos lançar mão para nos fortalecer diante de tudo que está acontecendo, sem dúvida nenhuma, é o Evangelho no Lar. Para isso, queridos irmãos, nós não precisamos fazer grandes coisas, nem despender de grande energia. Fazer o Evangelho no Lar requer, antes de mais nada, boa vontade, disciplina e um pouquinho de organização. Eu vou ler para vocês uma pequena história psicografada pelo Chico Xavier, escrita por Neio Lúcio, do livro Jesus no Lar. Ele trata exatamente sobre o culto cristão no lar. Diz assim: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? O que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna. Uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem,
a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Então, meus irmãos, Jesus já disse da importância da gente viver num lar em paz, em harmonia. Precisamos nos esforçar para entender um ao outro, para poder ajudar e dar apoio um ao outro. E quando isso se torna difícil, porque nós sabemos das provas entre nós encarnados, sempre, a todo momento, ou nas dificuldades, ou na prevenção das dificuldades, quando tudo está bem, para que a gente tenha uma base para nos dar sustentabilidade nos momentos difíceis, se faz presente a importância do Evangelho no lar. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, uma luz se forma protetora ao nosso redor. Só que não adianta a gente fazer uma semana, passa 3 meses, faz de novo, aí dali a pouco, quando está passando por um problema muito difícil, vai lá e faz. Sempre a prece é bem-vinda, mas o ideal é que ela seja praticada sempre, a todo momento, com o intuito de nos dar sustentabilidade. Nós todos teremos ou temos momentos da nossa vida onde tudo está difícil, onde tudo parece dar errado. Se nós temos uma base do Cristo dentro de nós, nós temos um pouco mais de condição para passar sobre as nossas provas, com um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de fé. Quando nós não temos essa base do Cristo dentro de nós, nós sofremos muito mais. Então, queridos irmãos, fazer o Evangelho no lar toda semana é extremamente importante para nos dar a base nos momentos difíceis e para nos dar o norte na nossa conduta moral. Se nós estamos aqui encarnados para nos aperfeiçoar, para nossa evolução, qual é o parâmetro da nossa evolução? O parâmetro da nossa evolução são os ensinamentos do Cristo. A moral cristã, a moral de Jesus, é o que deve nos servir de norte para que nós possamos fazer as nossas correções de conduta. Agora, se nós não conhecemos os ensinamentos do Cristo, como é que nós podemos nos aperfeiçoar? Então, eu vou passar para vocês uma das formas de fazer o Evangelho no lar, que é bem simples, mas porém muito edificante. Nós podemos escolher então um dia e um horário da semana. Por que escolher um dia e um horário da semana? Para ter o compromisso. E esse compromisso não é só entre as pessoas da casa. Participa quem quer, naturalmente. Sabemos que existem lares onde nem todos os habitantes concordam com a prática do Evangelho no lar. Alguns seguem outra religião, outros não têm uma religião, outros ainda não gostam, enfim. Mas se você vai fazer sozinho ou junto com a sua família, isso não importa. O importante é você tomar a decisão e você fazer. Faça o convite. É uma prece baseada numa história de Jesus, no ensinamento de Jesus. Acredito que isso seja bem-vindo para todas as religiões, não é mesmo? E o dia da semana, com o horário marcado, serve também para atrair a companhia dos nossos amigos espirituais. Quando nós marcamos um compromisso, Jesus disse: o que será firmado na terra será firmado no céu. Então, se você tem um compromisso daquele dia e daquele horário fazer o Evangelho, você está firmando o compromisso no céu. E os nossos amigos espirituais vêm, então, nos acompanhar. Aí você faz uma prece sincera, do coração, não precisa ser nenhuma palavra decorada. Abre um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser alguma passagem da vida de Jesus em qualquer livro que trate e retrate a vida de Jesus, desde a Bíblia até outros livros espíritas. Você abre aquele trecho, pode ser aleatório ou não,
você faz a leitura daquele trecho e busca compreender. Se você estiver sozinho, pensa, reflita naquela leitura e traga aquilo para o seu dia a dia. O que isso quer dizer em termos práticos? Se você está com outros membros da sua família, é uma excelente oportunidade para cada um falar aquilo que entendeu. Importante trazer, esmiuçar a ideia e trazer de uma forma tranquila, fácil de entendimento para o nosso dia atual. Feito isso, começam as vibrações. É aquele momento onde nós fechamos os nossos olhos, deixamos os nossos problemas para fora do nosso lar e começamos a pedir por todos aqueles que nos são caros, nossos familiares, amigos, entes queridos que precisam de ajuda, pela paz no mundo, pela cura do mundo, por toda e qualquer causa que você achar justa e necessária. Depois, durante a prece, você pode deixar um copo d'água, uma garrafinha d'água destampada e peça na sua prece que aquela água seja fluidificada, que nela sejam colocados os remédios que cada um de nós ali presentes na prece precisa, faz uma prece final e encerra bebendo a água. Viram como é simples? Não precisa ser trecho longo, pode ser trecho curtinho. Se tiver criança em casa, mesmo que elas não estejam em fase de entender, se elas puderem estar nesse ambiente, as crianças que crescem com o ensinamento cristão são crianças que com certeza farão a diferença no mundo, porque muitas das coisas que nós vivemos hoje em dia, coisas tão tristes que nós estamos vivenciando, é porque muitos lares não têm Cristo. Não tem a prática de falar dos ensinamentos de Jesus. E isso independe, não importa qual é a religião, o importante é falar de Jesus. Então, queridos irmãos, a prática do Evangelho no lar, além de nos dar um norte para a nossa correção de conduta, porque os ensinamentos de Jesus são aqueles que nós moralmente devemos seguir, ainda nos traz uma proteção no nosso lar e nos dá também uma base de tranquilidade para passarmos as nossas dificuldades, que todos passaremos, não tenha dúvida. Ainda mais nesse momento de pandemia, com isolamento, com todas as dificuldades. Se a gente conseguir harmonizar o nosso lar, acalmar o nosso coração, nós passaremos por tudo isso mais fortalecidos. Era essa a mensagem que eu gostaria de trazer para a reflexão de todos. Que tenham todos uma boa semana e que Jesus nos abençoe.